Cheguei na Bahia no dia 5 de agosto de 1946, a bordo de um pequeno vapor, o Comandante Capela. Era um navio muito velho e vagaroso que fazia sua última viagem. O desembarque foi feito logo cedo. Um companheiro de viagem me revelava os mistérios da Cidade Baixa e da Cidade Alta. Tomamos o elevador Lacerda e ele me mostrou através das ruas ainda desertas o caminho do Hotel Chile, onde encontrei o quarto dos meus sonhos. Essa é a primeira foto que ele ha feito, que se vê San Antonio além do Carmo, desde a bordo do navio. É, o guindaste no porto. Nesse tempo a gente, assim como mais ou menos, voltava em casa. Menos automóveis. Tomava um banho de cuia, porque não tinha água corrente. Sentava em frente da casa e falava com o vizinho. E de vez em quando batia a mão e fazia uma pequena roda de samba. São Benedito é nego, eu sou filho de Ogum. São Benedito é nego, eu sou filho de Ogum. Fui seduzido na Bahia pela presença de numerosos descendentes africanos e por sua influência sobre a vida cotidiana deste lugar. Durante muito tempo, nem sonhava em apontar minha Rolleiflex em direção de pessoas de cores mais anêmicas. E chegando aqui, encontrei gente aberta, gentil, amigos. E essa atmosfera bastante animada que se encontra aqui. Que me relembrou tempo muito agradável que tive na França, quando frequentava os bailes das Antilhas. Eu era um playboy que tinha carros e apostávamos corrida numa noite de chuva ao redor da Place Vendôme, com o escapamento aberto. Depois passávamos por dentro dos arcos da Rue du Rivoli. Était-il un playboy? Il aurait peut-être aimé. Il est tombé parmi notre bande. On était une bande de joyeux canoëistes, plongeurs, sportifs, skieurs. Et Pierre n'était pas très sportif. Alors il essayait de venir avec nous et on se moquait gentiment de lui parce qu'on faisait par exemple des petits sauts périlleux sur les mains. Et lui, quand il essayait ça, il tombait lourdement sur les... L'atmosphère de les années 30 et 40. Oh, écoutez, alors, vous savez qu'en France, entre 30 et 40, ça a été quand même des années charnières. Du reste, tous les milieux artistiques quand même français ont été attirés à partir de, je ne sais pas, mettons 1920, par l'art africain. Quand Pierre Verger a eu le 4 novembre 1932, a atteint l'âge de 30 ans, il n'avait plus ni père, ni mère, ni frère. Naquela época eu comecei a frequentar com os meus amigos o baile da Rue Blomet. Era lá que todos os domésticos das Antilhas, empregados e choferes, iam dançar o biguine, tomar punch e fugir dos franceses chatos que passavam a semana humilhando-os. Il a décidé de rompre complètement avec ce milieu très bourgeois, où il se sentait très contraint. Et Maurice Baquet m'avait dit que pratiquement du jour au lendemain, il a troqué la queue de pie contre le short. Parce qu'il avait, de cet habit noir qu'il avait,
il avait un short, il marchait pieds nus. C'était vraiment une autre vie qui commençait. Quand j'avais appris la photo à Verger, Verger s'est mis à voyager à droite et à gauche, à Tahiti, en Espagne, en Chine, etc. Il a fait des reportages qui s'est vendu dans le monde entier. À l'époque, c'était très très rare, les photographes qui étaient de Paris, qui pouvaient voyager. 1932, começa a viagem de Verger pelo mundo. Sai de Paris, vai ao Tahiti. Em seguida, vai aos Estados Unidos. Daí ao Japão e à China também, já em 1934. Volta à Europa, Itália e Espanha em 1935. E aí vai à África pela primeira vez. 39 vai a Guatemala. Daí vai ao Equador, vem a Dakar, Guiné-Bissau. 41, 42 vem a Argentina, ao Peru, a Bolívia e aí finalmente em 1946 vem a Salvador, Bahia, pela primeira vez. Por que você resolveu ficar no Brasil? Porque você até então tinha ido ao Oriente, tinha ido ao México, tinha ido ao Peru, tinha voltado à África, enfim, tinha ido à África. De repente você resolve se fixar no Brasil. Qual foi a paixão? Que Bahia tem um certo charme. Que você talvez não perceba tanto porque nasci aqui. Que outras terras não têm. Tinha muito mais que antes, muito mais que agora. Aquela cidade tinha ainda um cachê, um jeito. No fim dos anos 40, a cidade ainda era muito novecentista, não tinha ainda ganho o século XX. A rua, a ladeira que vai para a Cidade Baixa, como é? Tabuão. Tabuão era uma beleza quando eu conheci, eram casas todas coloniais antigas que desapareceram uma a uma. Ainda há moradias antes? Tinha uma, você descia a ladeira, se dobrava e tinha um velho casarão onde Pierre Verger morou quando chegou na Bahia. Quando ele veio para cá, ele já tinha corrido o mundo, ele tinha sede de coisas novas, ele queria fotografar. Ele era muito detalhista, né? Então tudo aquilo ele queria que aparecesse, os tons certos da foto. Ele não queria que ficasse muito escura, nem muito claro, o tom certo da foto. Os tons de cinza certo, né? Ele trabalhava só com a mesma máquina e uma lente. A gente não teve aparatos, lentes, filtros, nada. Era a velha Rolleiflex com a lente 50mm, a mesma gente, sempre. Mas ele tinha um domínio de luz, de corte, né? Você imaginar que nos anos 30 alguém usava cortar assim, fazer um corte desse, um quadro desse. Essa coisa grega. Tinha uns detalhes que ele me ensinou, que chegava aqui na foto, teria que fazer essas máscaras aqui para poder ir bloqueando no lugar que você quer bloquear. Então eu vinha aqui no rosto dela, tirava um pouco aqui na... Naquela época, os anos 60, 50 e 60, era a época da grande boemia aqui em Salvador. E nessa boemia, né, quase todos eles tinham como parte dessa vida, digamos, fazer parte de um terreiro. E o Poafongá era o terreiro naquela época dessa camada de personalidade da Bahia. Ele tinha muita coisa com Mãe Senhora, sabe? Mãe Senhora com ele, sabe? Tinha muita confiança em Mãe Senhora e Mãe Senhora tem muita confiança nele. E Mãe Senhora era de Oxum. E era um Oxum que quando queria cativar, cativava. E ela fascinou a Verger, Verger ficou fascinado. Era Xangô com Oxum, entendeu? Então houve uma relação pessoal entre eles muito forte. Mãe Senhora ficou 30 e alguns anos com a liderança, designada por Xangô para ser, e para mim foi a maior mãe santa do mundo, que foi a minha, né? É isso aí.
Ela que ele fez. Ela que me iniciou. Ela que me iniciou. Todo mundo sabe que a casa de Xangô no Poafonjá fica aberta até uma certa hora, né? Aí quando tava de tarde, não chegava ninguém. A senhora foi fechar tudo. Quando ela vai saindo, olha quem vem subindo a ladeira. Meu pai Fatumbi no meio, meu pai Caribé de um lado, meu pai Jorge Amado do outro. Primeira vez que ele ia lá. É, foi levado por eles. Levado por Jorge Amado e Justamente. E mas Xangô foi, na realidade, foi Xangô que botou meu pai Fatumbi no caminho dos dois, porque tudo é o Odu da gente. A gente não foge dele. Conheci PRBG naquela década de 40, quando eu era criança. Tudo ele fotografava, o espaço. O interesse maior dele era só fotografar. Fotografava tudo e uma senhora era meio arredia, mas de repente foram fazendo amizade. Ele passava muito tempo conversando com ela, né? Conversava muito. Pai Agenor, o que é um orixá? Para mim, os orixás são encantados em fragmentos da natureza. Então, Xangô se encantou no fogo, o Oiá, que é em Assã, no vento, Emodiá nos mares, Oxum nas cascatas, nas cachoeiras, nos rios. Gostava de viver naquele mundo do candomblé, não por simples curiosidade. Além da simpatia que sentia pelos descendentes de africanos, não era insensível ao poder desempenhado por esta religião para manter sua identidade e sua fé. Ele branco, francês, ele é evidente que era outra cultura, mas levado pelo próprio destino, né? A profissão o levou e dessa profissão ele foi forçado, a princípio pela circunstância, que se ele não gostasse, se ele não fosse chamado para o orixá para isso, ele desistia do trabalho, deixaria até de ganhar, né, o dinheiro dele, mas juntou para ele o útil ao agradável. Então é que ele foi ingressando no mundo do candomblé. E lá foi. Então você sabe que para a pessoa saber muita coisa tem que ir na fonte. Mãe Senhora mostrou-se interessada quando lhe disse que iria partir para passar um ano na África. Ela bondosamente se propôs a colocar-me sob a proteção dos orixás que eu ia visitar proximamente. 4 dias mais tarde, iria passar a noite no terreiro Opoafonjá, onde ela consagrou minha cabeça a Xangô, Deus do Trovão, e entregou-me um colar de contas vermelhas e brancas, suas cores simbólicas. Eu tinha me tornado um dos filhos espirituais daquela grande mãe de santo e poderia falar em seu nome na África. C'est bon. Merci. Votre Majesté, c'est un grand plaisir. Ah, merci. Voilà. Oh, merci. Votre Majesté. Merci bien. République du Bénin. Conseil des rois du Bénin. Sa Majesté Adiro Adetutu, Alaketu de Ketu, président d'honneur du Conseil des rois du Bénin.
Combien de temps la dynastie du roi du Keto existe? Je suis le 48 roi. 49 roi. Mais le temps de la fondation de Keto n'a pas été précisé, non? Le mot complet, Ala Keto, c'est-à-dire quoi? Ala Keto signifie maître de la terre de Keto. Nous sommes à Keto pour savoir un peu, pour faire un peu le trajectoire qu'a fait M. Verger, Pierre Verger. Bon, Avez-vous je connais, mais je voudrais parler en Yoruba. Vous avez connu bien à Fatumbi, Pierre Verger? Pierre Verger Fatumbi, ó ṣiṣẹ́ lẹ́yìn àpọ̀jù, ó ṣiṣẹ́ rí àwọn òrìṣà, ó ṣiṣẹ́ títí ọ̀tẹ̀ fáta ń pè ní babaláwo, ó tún lọ sí Sàkété, ó lọ sí Ṣàngó. Je suis du Brésil, j'étais un ami à Pierre Verger. Vous connaissez bien à Pierre Verger? Nous voulons savoir comment était la vie quotidienne du Fatumbi, de Pierre Verger, au milieu de l'argent, de gens ici. Inú ọmọ Oníṣègùn wọn máa ń dùn, àwọn náà ló ti wá ròdò ni. Inú wọn máa ń dùn, wọ́n máa ń jó sí, á sì máa ń yọ̀ sí. Inú rẹ̀ sì máa ń dùn, ní máa ń náwó fún wọn. Á sì máa ń náwó fún bàbá. Bí nǹkan lè abọ́bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dọ̀fù àfọ̀nì. Ọ̀rọ̀ náà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ pé bàbá náà Kúpọ̀nsì òyìnbó náà Bámgbóṣé Fatumbi Pierre Verger ní jẹ́ ibi ó gbé ní ibi ó gbé títí kan kó níbí ní ń kó níbí nínú Kétu kan padà ibi ó gbé wọ́n tẹ Fáfúlíbí yé tí wọ́n bá lọ kábàdé ẹni ń kọ́ alẹ́ Fáfúlíbí yé àgbẹ̀fẹ́ bàbá yẹn ni Kúpọ̀nsì Assisi. Llegué con Nicolás de Chango, que la señora me tenía preparado porque fiz body con la señora antes de sair. O pessoal vi que eu sabia algumas coisas, porque quando eu estive em frente do altar de Chango, eu gritei Kawo Kabiesi. Tinha altar de Oxum, eu gritei Oreyeyeu. Tinha negócio de Oxalá, eu fiz Epa Babá. Como é que é a iniciação Oni Fatumbi Oni Ṣàngó ko ṣe sí wọnà Ṣàngó ìbọjẹrí wọnà Ṣàngó fún ìbọjẹrí jẹ sílẹ̀ tẹ́lá ẹ máa ń wá tẹ́gbẹ̀tẹ́gbẹ̀ àmọ́ ẹ̀wọ́ ya làwọn bàbá wọn ni wọ́n wá pẹ̀rọ̀ sínú Kélévu aṣọ́dọ̀ Olúṣọ̀gbó. Quando cheguei na África, me apresentei e disse que era de Xangô. Então me disseram que dali a 3 semanas haveria a colheita de inhame para Xangô e me convidaram para ir. No dia colocaram um enorme inhame sobre minha cabeça e eu acompanhei o pessoal ao mercado onde está o altar de Xangô. Com uma mão eu segurava a Rolleiflex, com a outra o inhame.
ye Chabasi onam. Chabasi Amadosi. Les oboyi ni bodu huno. Mledo pe. Ama to le to le kave ame. Mledo nyonu. Ame we aden. Ndo vivi ai vi kata pori. No we pokpon e to ke pokon amene ya ola no pon mene se ka nya be Chabasi yelo. Bon no o podo me podi so no vi on ti ala no fi asan la no kono ola on tonya. No una me ola to kekem. No dale bodu ajia. Ne wuwa agba keji mi kona ru agba le funu wa. Ame ke podo me kona ye bana fie. Opo nu ga. Oyo ne be atirope le yin be ne bodu awunu ne mi ko da agbajia agbago inajia ola ali ejileke sibeleke hebe so fora atirope alo fona kengbo yina dalantu ale kebe zon alo dalantu ebe ye o zon la kengbo be duna be la enu kenele yo tembio so gbegbonu ye be yona na me ya fi obi na le ai bodu ale bodu pro na du apata oya bodu kede na gbere jinkusia ko do hi yaro da bodu le yin be o so yaro ayin gbaji ye be la pa yin gbaji la pa gbe to ke la yin gbaji la lebe na onwere nem de kian mere ala je nko bodu a ela bi e bodu wa ye bodu ke mi le won bi a yin be Chabasi mto bo to gbo benu yin na enu ke to atogbo to a evie wona ye wo mi le ya azipe ami azipe la gele asin kakala gele fi sigbelo ba je do ya ni awala fo Jesu awala fo Jesu awade awala fo Jesu awala fo Jesu awala fo Jesu Shawu awade awala fo Jesu awala fo Jesu awala fo Jesu Shawu awade awala fo Jesu awala fo Jesu awala fo Jesu Shawu awade awala fo Jesu Shango de onikun Shango de onikun. Ça, c'était la chambre où Bienveger a été initié au phare. Pour combien de jours il était là, selon les rites? Généralement, les rites durent au moins 3 mois. 3 mois. Il faut apprendre les 16 odus. D'abord, il faut les connaître à fond. Et le babalao, qui est chose, c'est lui qu'on appelle Ujubena. Alao Ujubena. Et c'est lui qui initie, qui apprend à celui qui sera initié les 16 odus d'abord. C'est en ce temps-là, oui, avec leur signification, leur composition et tout ça. Et c'est après maintenant qu'on fixe la date où il ira dans la forêt sacrée. Oya kalo kalo foje wa mali. Oya kalo kuridili. Oya kalo titi kuridili. Oya kalo. Nous étant de Fontomeo et Fao, Beruto do Fao, Buro, Ewain Peido. Chonwe kan Peido, Alaputomeo et Dijon. Mes grands-parents, mes parents, ils m'ont dit qu'effectivement que le phare dit que lui va se balader dans le monde pour voir là où il va siéger. Parce qu'il n'a pas encore une maison. Les Arabes l'ont chassé de l'Arabie Saoudite. Et finalement, il est descendu en Égypte. Et il est venu vers le sud du Sahara. Il est arrivé à l'ancien Daoué. Bon, et quand on tourne la vie,
Bon, et Wayayo, Gongomeleo, il y a des noms. Les Eiguane, et Yana Labou, tu vas décider des noms, Brunido Ago. Midélé, Microni, Titinguele. Il paraît que le Fa est un gaucher. Lui-même faisait le fagbo et il faisait le opelé. Mais comme il est gaucher, le fait de jeter en avant comme ça, il n'a pas le... Puisque c'est un homme qui n'a pas de squelette. Il est né sans squelette. Donc la manière de jeter l'énergie va beaucoup d'efforts. Bon, parce que moi j'ai constaté que quand quand les gens venaient consulter le Fa, dans les signes qui sortent pour certains d'entre eux, on vous dit il y a telle chose qui va se passer et ça se réalisait. Je me suis frotté avec Fatumbi Berger. Je l'ai connu par mon grand-père. On lui indique ceux qui sont vraiment les hommes de Fa dans chaque village. Et il a dû prendre contact avec eux. Et finalement, il a vu que c'est une réalité. Et c'est quelque chose que lui-même peut faire. Et c'est ce qui lui a ouvert la voie de tout ce qu'il a fait dans sa vie sur l'étude des orishas. O avô dele, que iniciou Verger. Voilà sa fille, como s'appelle elle? Adjuawo. Em Queto fui iniciado na adivinhação como Babalaô, pai do segredo, onde recebi um novo nome, Fatumbi, que significa nascido de novo graças ao Ifá. A cidade de Queto era particularmente importante para mim, pois os primeiros terreiros de candomblé da Bahia tinham sido fundados por pessoas de sua origem. Quand il était là, comment il se comportait, comment il faisait? Il ne s'imposait pas, tel que vous le dites là, il négociait, il intégrait, il intégrait le groupe. Il arrêtait, il attendait, voilà. Il écoutait, et après il fait signe tout ce qu'on fait là. D'abord, il commence toujours par l'initiation. Ici, Pierre Verger a connu tous les couvents. Alors, qu'est-ce qu'il faut, monsieur? Je ne suis pas entré, il n'a pas d'interprète. Il ne peut pas, il va voir, mais il ne comprend rien. Vous voyez? Et il a payé les frais pour me faire entrer dans le couvent. Oui, d'accord, je comprends. J'ai été son interprète et son guide auprès des couvents. S'il veut intégrer un couvent, on lui impose les nécessités. C'est-à-dire, on lui impose à payer un mouton, à payer des boissons, à payer des noix de cola, et il les achète. S'il l'intègre, on lui bande d'abord la figure, on le fait entrer à la première porte, et puis on fait la cérémonie de la première porte. On le fait encore entrer à la deuxième porte, une cérémonie suit. La dernière porte était à l'intérieur du couvent même, que lui-même a vu.
Na África vivia entre eles, sem nunca perguntar qualquer coisa. Convivi com a gente como se era uma coisa natural ou que era uma coisa natural, porque eu sabia me comportar. Você... E não perguntava por que você faz isso, por que você faz isso, onde você mostra a sua ignorância. Claro. E a gente, em geral, você pergunta coisas que não têm significado nenhum. Tem muitas coisas que fazemos, não sabemos por quê. Vem um estrangeiro que nos pergunta por que faz isso. Você não sabe, mas nunca pensou na coisa. Claro. A gente fica a boca aberta. Claro. École de l'homme khole bonwe boya wa jije simbe beton no yaya ena donne blan do blo comedy na bo beton blan do ko na vivo boya wa jije simbe le mo valet ton dia o zo mbe ya gabodo yi teni ko no me le sun gbe mo e sun ni wa gan ko ro le me e su ke ko mi don wa ji. Conta-se que quando ele foi para a África, Mãe Senhora deu a ele algo para que ele levasse para lá. Não, ele foi para a África. Quando voltou de lá, ele trouxe uma comenda. Então ela ficou muito contente, porque era uma coisa inédita, né? Essas manifestações de afeto de lá e tal. Quando foi a senhora, disse que havia estado na África e que havia conhecido o Oxogbo e o rei de Oxogbo. E Mãe Senhora era de Oxum, e portanto Oxogbo para ela era Meca, né? Ela ficou enlouquecida com aquilo, né? Então ela perguntou, quando você voltar, você quer levar um recado para o rei de Oxogbo? E cantou para o rei de Oxogbo. Então, relatou para Verger a origem dinástica dela. O rei, então, deu a ela o título que foi da tetravó dela, que era Yanassó. Entendeu? Esse título veio vindo da África. Veio com os antecessores de senhora, e foi por essa razão que o rei mandou o título Yanassó para ela. Aí ela mandou também um abajur muito bonito, que é uma concha, mandou de presente. Quando ele voltou, aí foi. Ela já retribuiu. Já retribuiu, foi isso. Certo. Então, por causa disso, ficava de vez em quando ele vinha, trazia uma cartinha, levava outra. Ficou também como um correspondente, né? Awa pelu pato mina la jolo tun la wona o isan yon se ketubi
Ṣàngó ni o, Ọya ni o, Ọ̀tọ́ọ̀sì ni o, Iyemọja ni o, Ọ̀ṣun ni o, gbogbo ẹ̀ náà ṣe ti bàyà. Isso é que nós herdamos, sabe o quê? Da senzala, onde um era obrigado a apoiar o outro para poder resistir à coisa. Então, como a religião foi nosso ponto de resistência, todos que são ligados à religião do candomblé, dos orixás, têm dentro de si já essa coisa de ser irmão, de ser protetor, muito protetor, muita paternidade. Você pode escravizar de qualquer maneira, você pode encarcerar, mas você não pode encarcelar a fé, a religião e a tradição de uma pessoa, não pode. Apreciou o que essa religião é capaz de fazer para descendentes de africanos. Se tomou o caso de Balbino, por exemplo, que quando conheci ele era um pequeno vendedor de quiabo no mercado, nem sabia ler. Era um sujeito que era, como hoje, perfeitamente contente de si. Ele mesmo não se sentia humilhado com ninguém. E falava de igual a qualquer pessoa, porque era filho de Xangô. Você ficou 15 anos na África? Fiquei mais. Fiquei 17. 17. Por um período de um ano, voltava novamente por lá. Que era muito melhor porque a gente não tinha tempo de se acostumar. Você desaparece e quando você volta novamente, está de volta. Fiz assim numerosas idas e vindas entre a Bahia e a África. Amo quase igualmente as duas margens do Atlântico, com um pouco mais de ternura, entretanto, pela boa terra da Bahia. Quando meu pai Fatumbi viajava, ele levava o santo dele na mala, mas ele deixava Exu, tá vendo? Exu. Conte a história desse Exu. Ele deixava Exu aqui e mandava tomar conta daqui. E isso aqui ficava cheio de dinheiro. Aí, um dia os meninos descobriram que meu pai Fatumbi tinha um Exu cheio de dinheiro. Aí esperaram a hora que não tinha ninguém aqui, pegou uma talisca de bambu, que nem aquela dali, bem fininha, enfiou aqui por debaixo para puxar o dinheiro. Sem que nem para que tomaram um tapa. Mas estalou um tapa na cara dos meninos, que saiu tudo desesperado. Nunca mais ninguém veio aqui bulir com Exu. E ninguém sabe quem deu tapa também. Foi ele. Porque meu pai Fatumbi tem as coisas dele preparadas, né? Não tem ninguém, eu creio, que tivesse entrado lá no axé do negócio, lá do bambá, como a gente diz lá, da coisa, mais do que ele. Porque ele teve muito acesso, ele trocava receitas também com os africanos. E tudo mais, ele era muito querido e era um homem muito inteligente, e daí ele aproveitou ao máximo tudo que foi passado para ele. Isso você vê que é uma coisa por força superior, né? Aí não tem questão de ser branco nem negro, porque é coisa mesmo de desígnios de Oloro. Não havia entrado em minhas intenções descrever os costumes e crenças estranhas de uma população africana. Eu fazia aquela pesquisa para mim mesmo e para meus amigos da Bahia. A ideia de publicar os resultados para um público mais extenso não tinha me ocorrido. Foi Monod, que financiava minhas viagens através do Instituto Francês de África Negra, que me obrigou a redigir. Vous avez fait la connaissance à M. Verger, bien sûr. Moi j'ai connu Verger ici à Paris, car pour faire toutes ces vitrines, la plupart des photos étaient faites par lui.
Il faisait partie du groupe de Paul Rivet, de Jean-Henri Rivière, de tous les ethnographes de cette époque. Et comme il avait fait beaucoup de photos, on a utilisé ces photos dans beaucoup de des photographies des vitrines. Dans cette vitrine, il y a une photographie qui est là, qui représente un chasseur tirant à l'arc. C'est une photo de Pierre Verger. On a les objets correspondants. Ils ont été achetés. Et ici, on a fait un personnage en fil de fer qui représente la silhouette de ce chasseur qui est là, avec son arc, ses flèches. Il a autour du bras un bracelet qui le rend invisible. C'est-à-dire si c'est un animal dangereux, un buffle ou un lion qui est en face de lui, il a ce bracelet et il ne peut pas être vu. E essa flèche ne peut pas rater. O universo da magia aussi. C'est ça. Verger era um grande fotógrafo, né? E o trabalho dele, a ocupação maior dele no início, depois ele se ocupou com os estudos, com os escritos e tal, mas a grande ocupação dele inicial era a fotografia. Era. Quando você conheceu, ele gostava... Ele tirava fotos. Tirava fotos. É. Ele pedia licença ao santo para fotografar? Olha, Gil, é uma coisa impressionante. Ele tirou foto de muito egum. E fiquei impressionado, porque depois ele mostrou as fotos e saiu realmente os egum. E diziam que egum não tirava foto, porque não aparecia. Mas ele não tinha interesse pela fotografia. Então ele sempre dizia assim, a foto tá boa. Eu falei, veja, que foto linda essa aqui sua. Ele falou, era bonita assim. Porque estava lá. Já estava. Entende? Ele não tem a participação dele. Tá bonito porque era bonito. Ele fazia todas as comparações de fotos na África com o Brasil. Essa aqui é um Iaú feita lá no Aganju, da Baluaí, e uma feita na África. Posso dizer que foi o primeiro de mostrar a similaridade, entende? Botar, por exemplo, no Xangô na mão de um sacerdote na África e mostrar o Xangô aqui na Bahia. Foi muito importante como detonador de mostrar que havia uma continuidade forte africana no Brasil. A caçar milho branco, volta de molho, uns 3 dias, depois passa no liquidificador e bota água e bota ele para cozinhar. É para todos os orixás, para acompanhar com o axé. Do fio, é na do voodoo.